Bom dia a todos. É uma honra participar da terceira edição do Innovation Experience. Eu sou Marta Leonardes, sócia do BTG Pactual. Eu vou hoje falar com vocês sobre responsabilidade social como um fator de transformação nas organizações. Bom, eu estou aqui no mercado financeiro há 10 anos e eu trabalhava com investimentos, mas eu sempre tive um olhar para a responsabilidade social e achava que a gente podia melhorar nossa comunicação e organizar o que a gente fazia aqui dentro do banco. Todo mundo fazia uma ação na sua pessoa física, o banco fazia na sua jurídica, mas era difícil comunicar. As pessoas ficam muito tímidas, elas acham que podem estar sendo oportunistas. Tem um empresário que sempre fala o seguinte, que sejamos então oportunistas do bem, né? Porque você não deixa de fazer o bem. E quem são as pessoas para questionar? Será que elas estão fazendo mesmo? Estão atuando mesmo? Então, nós começamos a pensar em como organizar isso. E isso é muito importante dentro da sua organização. Mas antes, eu quero passar e explicar o que é responsabilidade social. A responsabilidade social, elas são as ações que são desenvolvidas pelas empresas que buscam contribuir com uma sociedade com menos desigualdade e para preservar o meio ambiente. Hoje o Brasil é um país que tem diversas carências, muitas causas que você pode apoiar. Tem fome, desemprego, crise hídrica, educação, violência contra as mulheres, animais e tantas outras, né? Então é por isso que a gente tem que manter ativa essas organizações sociais, que são as ONGs. Porque num país como o Brasil, essas ONGs se fazem necessárias para continuar colaborando com a sociedade. Mas as ONGs, elas precisam da gente, elas precisam das empresas, precisam das pessoas físicas, dispostas a doarem o seu tempo e recursos. Então, o que é importante ressaltar? Responsabilidade social não é só para as grandes empresas, mas sim para todas as empresas e todas as pessoas. Desde uma startup que na sua fundação já pode se preocupar em ter princípios sociais. Por exemplo, na contratação, você pode olhar para a diversidade, equidade, você pode ter campanhas internas para colaboradores, você pode adotar uma causa já desde o princípio que tem uma estratégia de apoio alinhada com seus interesses e com o que vocês gostam, o que vocês fazem. Bom, e as grandes empresas não vou nem falar que não tem opção a não ser se organizarem de forma estruturada e colocar responsabilidade social como parte da estratégia do negócio e da empresa. Bom, vou falar um pouquinho aqui de pandemia. A pandemia, ela deu muita visibilidade para a desigualdade que sempre teve no Brasil. Né? Teve uma colaboração aqui de empresários, empresas, televisão, que jamais foi vista antes e trabalhado em conjunto dessa forma. E juntos, todo mundo alcançou uma doação de 7 bilhões de reais. Gente, presta atenção, 7 bilhões de reais foram doados para a sociedade. Agora, a gente está numa fase mais controlada da pandemia. Esse número já reduziu muito. Mas as desigualdades não reduziram, elas seguem aí. Então a gente não pode ter um retrocesso. Por exemplo, gente, aqui no BTG Pactual, a gente criou alguns projetos proprietários que a gente identificou essas carências na pandemia. Um deles, por exemplo, é o BTG Soma. O que é o BTG Soma? É uma aceleradora de ONGs. Porque quando a gente estava fazendo as doações, a gente fez uma doação de 50 milhões de reais e depois os clientes doaram mais 20 milhões de reais e nós administramos com eles, a gente percebeu que as ONGs não estavam capacitadas para receber essas doações. E elas não conseguiam alcançar, por exemplo, não ter logística para alcançar as crianças ou os idosos que elas atendiam que não estavam nas ONGs. E a gente percebeu que era assim, ela atendia 300 pessoas e podia expandir, que ela atendia São Paulo, mas poderia replicar o modelo no Rio, ou em outras cidades, em outros estados, que ela podia ter uma simples ajuda jurídica e ajudá-la a captar mais recursos, ia ter uma apresentação melhor de marketing, não ter site. A gente percebeu que elas tinham assim, diversas carências que iam além da doação financeira que a gente podia fazer. Então a gente olhou para dentro e falou, vamos doar nosso tempo dos nossos colaboradores. Mas aí você tem que fazer isso de uma forma estruturada, porque quando você doa seu tempo e faz voluntariado, você não pode desistir de uma ONG no meio do caminho. Você não pode desistir de uma criança, você não pode desistir de um animal, você não pode desistir de um apoio. Então, se você se compromete, você tem que se comprometer para o longo prazo. Óbvio que existe o voluntariado pontual, e eu não falo para não existir, mas é diferente de você fazer um programa estruturado e se comprometer com uma ONG. Então, como é que funciona? O BTG Soma, a gente faz uma seleção das ONGs através de um edital. A gente faz um relatório no início, onde a gente mapeia quais são as carências dessas ONGs.
elas passam por 100 horas de aula por 6 meses e depois nos outros 6 meses a gente acompanha ela através de workshops. E aí no final a gente faz um relatório, depois de um ano, um outro relatório, para ver o que evoluiu e o que mensurar o impacto dessas horas e aulas e treinamentos que ela teve. E a gente dá um selo do BTG Pactual. Então, em julho, a gente formou a primeira turma do BTG Soma, a gente já começou a segunda turma em janeiro e estamos iniciando a terceira turma agora. Então, a gente, na verdade, começa 2 turmas por ano, uma a cada semestre. E a gente viu que, primeiro, foi muito importante para os nossos colaboradores, porque eles se sentiram fazendo parte, adotaram essas ONGs, então a gente formou grupos para cada ONG. Foi muito importante para as ONGs, a gente conseguiu causar um impacto muito grande, porque pensa, cada ONG apoia X números de pessoas que apoiam X famílias, então olha o impacto multiplicado de uma ação que se desenvolveu durante a pandemia e que agora vai ficar para sempre. Então, assim, essas são as coisas que você pode fazer e pode identificar através da sua empresa. Por exemplo, outro programa que a gente criou foi o microcrédito social. Em agosto do ano passado, quando as pessoas começaram a voltar a trabalhar fisicamente, né? Então, muitos pequenos trabalhadores, encanador, empreiteiro e etc., ou manicures, enfim, começaram a voltar a trabalhar. Só que eles precisavam de algum caixa. E eles não conseguem tomar crédito. Então a gente fez esse microcrédito social, a gente deu uma carência de 6 meses para eles pagarem e a gente cobrou 0,5% ao mês e mais um ano para eles pagarem isso. Então um total de 1 ano e meio. Para nós saiu como doação. E por que ele chama microcrédito social? Porque se ele pagar, ele vai ajudar a próxima pessoa, porque a gente vai reinvestir esse valor na sociedade. Então isso foi a forma que a gente criou de não ser uma doação direta, ele entende como um crédito, ele tem um compromisso com isso. E a gente percebeu que muita gente, por exemplo, muita dona de casa, ela queria ali uma geladeira para fazer mais marmitas ou mais sucos para poder vender na sua comunidade. Então a gente se apoiou em 3 grandes grupos. Um foi o Edu Lira, com a Gerando Falcões, então nas comunidades que ele atende, ele era a pessoa que selecionava para quem ia receber o crédito. Você tem que ter alguém próximo, não adianta você aqui da Faria Lima querer dar o crédito na ponta, porque não vai chegar até você a demanda e nem a interlocução. O outro grupo que a gente se apoiou foi o Grupo Mulheres do Brasil, então foi direcionado para mulheres que tomaram esse crédito. E o outro foi a Justa, que é uma plataforma de microempreendedores. Então, através dessas 3 plataformas, a gente diversificou esse programa de microcrédito social. E até agora a gente está com um retorno elevado até de 70% do valor que a gente emprestou, mas ainda não acabou o prazo, eu tenho certeza que a gente vai aumentar esse valor de retorno. Outro programa que a gente apoia é o Black Rocks, que é uma aceleradora de ONGs feitas por pretos. É necessário ter essa cota, porque tem um programa mais profundo que a gente enfrenta na nossa sociedade. Então a gente achou relevante apoiar através desse programa Black Rocks, que está indo super bem. Inclusive, nós já fizemos um investimento em uma das startups que foram apoiadas. Bom, um outro programa aqui interno, dentro do BTG Pactual, é o Energia que Importa. O que foi isso? Uma área comercial do banco, que é a nossa área de energia, resolveu criar um programa social para se comunicar melhor com o seu cliente e fazer o bem também, não tem problema nenhum. Então, a cada novo cliente, eles vão pagar a conta de 4 famílias, conta de luz de 4 famílias. Então tem a ver com o negócio deles, faz sentido e ao mesmo tempo ajuda. Então tem várias formas que você pode fazer. Todos os eventos do banco hoje em dia, quando a pessoa se inscreve online, a gente destina uma ONG para a gente apoiar. Sei lá, a cada 1000 inscrições a gente doa tantas cestas básicas para tal lugar. A cada 500 inscrições a gente doa dinheiro, recurso para um projeto do meio ambiente na Amazônia. A gente acabou de doar para um safari. Enfim, e cada hora a gente vai escolhendo um projeto que tem a ver com aquele evento que faz sentido na comunicação. Então, gente, tem diversas formas, é só você ser criativo dentro da sua empresa. Bom, o primeiro passo que eu sugiro para você fazer, você definir quais são os seus pilares de investimentos sociais e que estejam alinhados, por exemplo, com a sua estratégia e do seu negócio e principalmente alinhados com o discurso da sua liderança. Por exemplo, os pilares do BTG Pactual são educação, meio ambiente e empreendedorismo. Por que esses 3 pilares? Educação. Nós acreditamos que educação é o futuro do nosso país. Inclusive, nós investimos numa faculdade agora, em Tele, que é uma faculdade que está agora aberta, né, para inscrição. Vão começar as aulas aqui em fevereiro. É uma formação em tecnologia. E o que a gente acredita? A gente acredita que a educação é o futuro. Então, a gente tem que trabalhar a base.
Então, isso tem um projeto que tem tudo a ver conosco. Então, a gente fomenta o quê? A gente trabalha as ONGs que trabalham crianças através do esporte, através de reforço escolar, de matemática, português, no contraturno escolar, música, tem o Balé de Paraisópolis, tem o Instituto Bacarelli, enfim, e diversos outros. A gente também apoia meio ambiente. Por que o meio ambiente? Não tem como não falar no meio ambiente. E o nosso sócio, o senhor André Esteves, ele participa do board do Conservation International, que é a maior ONG mundial de apoio ao meio ambiente. Então, isso está diretamente ligado ao nosso core business e à nossa liderança. Outro pilar que a gente escolheu é empreendedorismo, porque o empreendedorismo é o DNA do BTG Pactual. Então, a gente apoia essas causas que fomentam o empreendedorismo e fomentam, motivam essas pessoas a quererem crescer e a gente cuida desde o início. A gente pega desde quando é pequena no contraturno escolar e a gente acompanha até ingressar no mercado de trabalho. Isso é super importante você colocar na sua empresa. Você não largar nada no meio do caminho. As coisas têm que ser consistentes. Por isso que eu falo investimento social, porque não é simplesmente uma doação. Você está fazendo um investimento na sociedade e você tem um retorno de curto, médio e longo prazo e é um retorno social. Bom, outro passo para você fazer dentro da sua empresa é envolver e comunicar os seus colaboradores. Os seus colaboradores, gente, já são fãs da sua marca e eles são os maiores propagadores das boas ações que você faz. Então você pode fazer isso como? Através de campanhas internas, de engajamento, de ações de voluntariado. Por exemplo, você pode desenvolver projetos sociais proprietários, como a gente fez. Então, hoje nós temos campanhas mensais, tanto assistencialistas, que são doação de itens, por exemplo, ovo de Páscoa, Natal, roupa, etc., quanto doações de recursos direto. Você tem que ter, saber o que cada colaborador quer fazer. Cada um tem sua preferência de doar. Tem gente que prefere doar tempo, tem gente que prefere doar talento, tem gente que prefere doar dinheiro, enfim, tem gente que prefere doar itens. Então você tem que dar essa opção para os seus colaboradores e até para os seus clientes. E isso também, gente, é uma estratégia de motivação, de produtividade e engajamento. E até diminui hoje em dia muito o turnover dentro das companhias. E isso já é provado estatisticamente por todos os RHs. Então, para fora da empresa, o que eu acho? Você fortalece a imagem da sua marca. Quem hoje quer estar ligado a uma empresa que ignora o seu entorno, que não fala de responsabilidade social, que ignora a sociedade? Então, todos nós que temos clientes, que todo mundo tem cliente de alguma forma, né? Você pode envolver os seus clientes nas ações das suas empresas. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Se a gente quer fazer uma doação em Manaus, a gente pega nosso cliente em Manaus, na época da pandemia, nosso cliente em Manaus recebeu os cilindros, a gente ligou aqui para a companhia aérea para colocar dentro de um avião, a gente engajou o cliente. No Sul, a gente doou muitas cestas básicas, nossos clientes lá no Sul fizeram toda a distribuição. Cara, a gente se tornou uma grande família. E você ajuda o seu cliente a ajudar. E ele vai ser muito grato a você por isso e leal. Hoje os investidores têm uma preocupação de como a empresa se preocupa e se posiciona sobre o meio ambiente, mas também com a sociedade. Essas duas coisas estão diretamente ligadas. E isso passou a ser uma pergunta recorrente, como parte da diligência para os seus investimentos, as ações sociais que as empresas realizam. Bom, ao entendermos que a responsabilidade social não é uma questão de alívio de consciência, e sim um investimento no futuro e, sobretudo, um ato de cidadania, podemos construir juntos um país de grandes oportunidades. Obrigada.